outro assunto que eu quero me debruçar, claro, foi a entrevista concedida ontem ao UOL, com exclusividade, à nossa Dani Lima, em Brasília, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E vários trechos repercutiram ontem, vão continuar repercutindo hoje. Eu queria chamar a atenção para alguns deles, né? Vamos assistir, então, esse primeiro trechinho e aí a gente comenta, em que o presidente Lula fala sobre o Banco Master e o encontro que ele teve em dezembro de 2024 com Daniel Vorcaro. Eu já recebi, nesse mandato meu, Itaú, o Bradesco, o Santander, o BG Pactual, todos os bancos eu já recebi. E quando não tinha uma agenda marcada comigo, quando o Guido veio com o André Vorcaro a Brasília e pediu se eu puder atender, ele veio conversar comigo, eu chamei o Galípolo, acho que chamei o Rui Costa, que é da Bahia, que conhecia ele, e ele então me contou da perseguição que ele estava sofrendo, uma perseguição, que tinha gente interessada em derrubar ele, que não sei das contas e tal. O que é que eu disse para ele? Não haverá posição política pró ou contra o Banco Master. O que haverá será uma investigação técnica feita pelo Banco Central. Era uma versão que o Vorcaro defendia muito, né? Na política, principalmente, nos círculos em Brasília, de que ele era perseguido pelos bancões, e o Lula deixa claro, fala, olha, será uma decisão técnica, e houve, de fato, a liquidação do Banco Central um ano depois, né? Em novembro de 2025. Tem outro trecho em que Lula fala sobre, é questionado sobre o possível envolvimento do filho dele com as fraudes dos aposentados do INSS. E qual é a orientação do governo? Investigue o que tiver que investigar. Quando saiu o nome do meu filho, eu chamei meu filho aqui. E eu falo isso com todo mundo. Olhei no olho do meu filho e falei, olha, só você sabe a verdade. Só você sabe a verdade. Se você tiver alguma coisa, você vai pagar o preço de ter alguma coisa. Se você não tiver, se defenda. É isso, né? Isso vem gerando bastante ruído político. A CPMI ainda não conseguiu aprovar a convocação do Lulinha, porque fica aquela briga ali entre governo e oposição, o governo tentando barrar, a oposição tentando avançar sobre o governo, mas até agora não estão claras as relações de Lulinha com essa lobista, Roberta Luxinger, e sua relação também com o careca do INSS, que é o grande articulador aí de todo esse esquema de fraudes, segundo suspeita da polícia, obviamente. E agora vamos em frente com outro trecho, que esse nos interessa demasiadamente, que é sobre eleição. Palanques regionais, palanques estaduais e perspectivas para 2026. Eu só ganhei uma eleição em São Paulo, que foi em 2002 contra o Serra. Eu tive 51% dos votos contra o Serra. Nas outras, todas eu perdi. Perdi para o Fernando Henrique Cardoso, perdi para o Alckmin, sabe? E perdi, sabe, por 3%, por 4%, por 5%. Tá? Nós temos muito voto em São Paulo e temos condições de ganhar as eleições de São Paulo. Eu ainda não conversei com a Haddad, ainda não conversei com o Alckmin, mas eles sabem que eles têm um papel para cumprir em São Paulo. E a Simone? Eles sabem. A Simone tem um papel para cumprir, que eu também não conversei com ela. Ficou muito claro, por essa declaração do Lula, Alckmin e Haddad têm um papel para cumprir em São Paulo. Eles sabem que tem um papel para cumprir em São Paulo. E é lógico, e já estava rolando isso durante essa semana, abrindo-se a perspectiva, eu até publiquei esse fato ontem, antes da entrevista, até numa coluna, na minha coluna no UOL, que diz o seguinte: Alckmin será mesmo, porque até então Alckmin, e ainda é, o favorito para manter essa chapa e continuar na posição de vice com Lula. Mas depois dessa declaração do Lula, você abre uma perspectiva de que talvez outros partidos ou outras figuras possam ser cotadas futuramente para esse cargo. Pelo menos ele não descarta essa possibilidade. De Simone Tebet saindo do MDB e vindo para o PSB, né, B de bola, do Partido do Geraldo Alckmin. E aí a posição que eles vão ocupar depende. Um pode ser candidato ao governo, outro pode ser
candidato ao Senado, mas a novidade é que o Lula põe o Alckmin nesse bolo também. E se o Alckmin, que resiste, já disse que ele preferia voltar para capinar em Pinda. Para quem pergunta para ele fala, não quero mais me candidatar nem a governo, nem ao Senado de São Paulo. Se for assim, eu volto para carpinar em Pinda, né? Em Pindamonhangaba, é uma referência à cidade onde ele veio. Agora, depois dessa declaração de Lula, e aí eu até falando ontem com gente do MDB, muitos deles, inclusive ministros políticos que fazem parte do governo Lula, não descartam a possibilidade de comporem uma chapa na posição de vice. Mas é lógico que isso depende, isso não vai ser uma decisão tomada agora, é uma decisão que deve ser tomada mais próxima às convenções partidárias em junho e julho. Vamos para mais um trechinho? Tem mais um que ele fala de Minas Gerais. Sabe, Minas Gerais, eu posso dizer para você agora, se eu conheço a Alma Mineiro, nós vamos ganhar as eleições de Minas Gerais outra vez. Mas veja, eu acho que nós temos algumas alternativas importantes. Eu quero dizer aqui alto e bom som, eu ainda não desisti de você, viu, Pacheco? Você sabe que nós vamos ter uma conversa e eu acho que você pode ser o futuro governador de Minas Gerais. Eu estou muito certo disso, estou muito crente disso. Então, veja, nós vamos ter uma grande participação eleitoral, nós temos mais dificuldade em alguns estados, menos no outro, ou seja, e nós vamos ter que fazer o jogo político que nós temos que fazer. Tá? Nós temos muito voto em São Paulo e temos condições de ganhar as eleições de São Paulo. Eu ainda não conversei com a Haddad, ainda não conversei com o Alckmin, mas eles sabem que eles têm um papel para cumprir em São Paulo. E a Simone? Eles sabem. A Simone tem um papel para cumprir, que eu também não conversei com ela. Então é isso, ele fala do Rodrigo Pacheco, né? Ele fala para o Rodrigo Pacheco não desistir de você em Minas, porque além de São Paulo, o Lula precisa contar com um palanque forte em Minas Gerais. E o que está cada vez mais próximo de acontecer, do Pacheco sair do atual partido dele, o PSD, ele não tem mais espaço lá, e para o União Brasil. É isso que está sendo combinado com o Davi Alcolumbre, que é muito próximo ao Pacheco e também é um dos manda-chuvas do União Brasil. E se o Pacheco for para o União Brasil, a possivelmente lançar uma candidatura ao governo de estado e dar palanque a Luiz Inácio Lula da Silva. E só para terminar, que a gente já está chegando ao finalzinho do nosso Mercado Aberto, o PT tem um evento grande ontem, é bom a gente... amanhã, perdão, ontem não, vai ter um grande evento amanhã de aniversário do partido. Serão celebrados 46 anos do PT em Salvador, na Bahia. O presidente Lula já está indo para lá hoje, obviamente amanhã participa, então ficaremos atentos aos discursos, ficaremos atentos a todos os ministros que vão participar, porque certamente daí também sairão muitas conversas e bastidores com vistas a 2026, a montagem dessas chapas, dos palanques estaduais e, claro, da chapa presidencial.